O protagonista da história é um jovem chamado Kazuya. Indo para o supermercado para comprar comida, ele viu muitas pessoas saindo correndo de lá. Acontece que o supermercado foi atacado por um ladrão, fazendo com que todos fugissem. Mas essas duas meninas estavam com fraldas assustadas que assim conseguiram se abraçar e o cérebro ousavam fugir. E quando viu no ladrão correndo em sua direção, Kazuya Bren hesitou em usar seu corpo para se defender. Como resultado, as duas garotas ficaram a salvo, mas Kazuya ficou gravemente ferido e faleceu pouco depois. E sua mente, naquele momento, apenas ecoavam os gritos deles. Parecia que tudo estava perdido, mas graças às ações nobres de Kazuya, ele acabou reencarnando no corpo de um jovem chamado Ken. Após passar uma semana acamada com febre, Ken se despertou, para a grande satisfação da empregada. Sua mãe precisou ir até sua casa para confortá-la e verificar se ele ainda está reconhecia. Mas Ken entrou em pânico, sem conseguir acreditar que havia se transformado em um menino de apenas alguns anos de idade. Ken ficou de cama cá uma semana, então devia estar com muita fome. Por isso, a mãe do rapaz e a empregada saíram para preparar comida para ele. Nesse momento, Ken se acalmou e percebeu que o fato havia reencarnado em um mundo completamente diferente. E talvez as duas garotas estivessem seguras agora, então Ken ficou muito aliviado, mas agora seu corpo era pequeno demais, então seu rouxinol também estava menor. Por ser o filho caçula de uma família rica, Ken é muito mimado. Seja na hora de comer ou descansar, Ken está sempre sob os cuidados dessa adorável empregada. O Pei-for Ken é um conde chamado Gan, que comanda um exército e também é dono de uma floresta de monstros. Ele teve duas esposas e um código de quem foi sua segunda esposa. Sua primeira esposa, Maria, também teve dois filhos com ele, Jing e Alex. Ken também tem uma irmã 2 anos mais velha que ele, chamada. A família de Ken ficou surpresa ao ver que ele conseguiu escrever e fazer cálculos matemáticos assim que acordou. Até o Ken disse que queria aprender tudo neste mundo, como história e magia. Ao ouvir isso, o pai de Ken ficou muito orgulhoso de ter um filho excelente. A irmã de Ken achou que ele era muito novo e que deveria esperar até completar 5 anos para a cerimônia de batismo. Só então será possível aprender e usar magia como qualquer outra pessoa. Mas, na verdade, Ken agora era capaz de usar magia sem precisar estudar em nenhum livro. Até mesmo Ken perdeu o controle de sua magia e quase incendiou a casa, tendo que esconder de todos ao seu redor o seu poder. Sua irmã mais velha, Aine, também sabia que Ken estava ansioso para explorar o mundo exterior, então todos os dias ela ia ao quarto de Ken para ensiná-lo sobre a história do mundo. Que aconteceu anos atrás, um aventureiro habilidoso fundou este reino e se tornou seu primeiro rei, e que também existiam muitas raças aqui, como elfos, homens-fera e anões. 2 anos se passaram num piscar de olhos. Ken agora é um menino de 5 anos e está se preparando para o seu batismo. E ao testemunharem sua maturidade, todos na família ficaram muito felizes. Um instante depois, entramos na carruagem e fomos juntos à igreja. Como o pai de Ken era um conde muito famoso, as pessoas prestavam atenção neles onde quer que fosse. Nessa época, Ken disse à irmã como era a magia neste mundo. Então, imediatamente, ela abriu seu painel de controle para mostrar ao irmãozinho que, apesar de ser muito jovem, já consegue usar 3 tipos de magia. Além disso, Zeina também obteve o 2º nível de festa divina, que era o que permitia a prática de magia neste mundo. O local onde Ken foi batizado era uma igreja muito grande que cultuava todos os 7 principais deuses deste mundo. E era dever da família de Ken informar os 7 deuses que ele tinha completado 5 anos de idade. Em seguida, ora aos deuses para que sua cerimônia do cocô seja um sucesso. Nesse momento, o sacerdote transmitiu as palavras da família aos deuses. De repente, uma luz apareceu e o canal foi imediatamente convocado para o local onde eles estavam. Nos últimos 2 anos, os deuses estariam sentados aqui, esperando que você chegasse. Um velho sentado no meio, chamado Genoma, apresentou-se como o criador deste mundo. Ele também sabia que seu nome era Kazuya e que vinha de outro mundo. Ele então pediu a deusa Lin que lhe explicasse sua reencarnação. A morte de Kazuya foi algo que ela cerebral esperava. Segundo o plano de Lin, o ladrão do supermercado tropeçaria e seria apanhado pelas pessoas que estavam por perto. Mas, por algum motivo, Ken quis se levantar e proteger as duas garotas, então ele reencarnou. Ao ouvir isso, Ken ficou extremamente envergonhado, pois descobriu que sua bravura naquele momento havia sido em vão. Mas Lin continuou a encorajar Ken porque ele tinha feito algo muito bom. Então, depois de algum tempo, o deus da terra pediu a ela que o reencarnasse neste mundo. Além disso, Lin também manteve as memórias de Ken intactas para que ele pudesse usar magia com facilidade e viver uma família feliz. Então Ken agradeceu aos deuses por tanto terem ajudado. Os deuses também se fizeram e concederam muitas sedações a Ken, dizendo-lhe em seguida que voltasse para casa para se despedir.
foi trazido de volta à realidade, pois foi a primeira vez que a estátua dos deuses se iluminava. Então o pai do canal pensou que havia recebido muitas festas. Então ele queria que o canal abrisse o painel de status para todos verem, mas o canal queria esconder sua profissão. Então ele fingiu estar com dor de estômago e correu para outro lugar para morrer. Quando o canal se abriu, foi possível ver que todos os seus atributos de força foram aprimorados para o nível 10, e de acordo com seu pai, no nível 5 era o mais alto do mundo. Fico pensando no que os deuses estavam pensando quando ele queria todo esse poder. Por sorte, o canal cerebral mostrou ninguém naquele momento, senão eles ficaram assustados e desmaiados. Segundo o Deus Criador, ele poderia usar magia para ocultar seus atributos. Então o canalizador acenou com o cão para economizar todos os seus atributos. Logo após o batismo, toda a família fez uma festa para comemorar. E para o cérebro deixar ninguém esperando, o pai de Ken o lembrou de abrir seu quadro de status para que todos pudessem ver. Ken descobriu que já tinha escondido tudo antes, então o cerebral hesitou em abrir, e quando toda a família viu, ficaram boquiabertos. Sua posição no ranking é muito alta que você até recebeu as festas dos 7 deuses. Ken ficou sem palavras, pois havia escondido tanta coisa, mas mesmo assim passou despercebido. O pai de Ken estava muito preocupado que ele dissesse para o cérebro contar a ninguém sobre seu estado de saúde. Como seu poder pode ameaçar o país, ele é facilmente rastreado pelo exército imperial. Apesar da preocupação do pai de Ken, ele se mostrou bastante despreocupado. Então Ken pegou um livro de invocação para testar a festa. Obviamente, sua boca estava tentando invocar um bicho de pelúcia, mas o resultado foi um monstruoso enorme. Ao ver aquilo, sua irmã e a garota fera ficaram extremamente assustadas. Essa situação fez Ken se lembrar da vez em que salvou as duas garotas no supermercado. Então ele cerebral hesitou em usar sua magia para destruir aquele monstro, e Ken caiu no chão, fazendo as duas garotas pensarem que ele estava morto. E quando os viram chorando, Ken pensou que sobreviveria cerebral, mas Ken se declarou imediatamente e seus ferimentos estavam completamente curados. Ao ver a preocupação da irmã, Ken pediu desculpas a ela e ficou muito feliz por poder salvar pessoas neste mundo, assim como fazia no mundo antigo. Na manhã seguinte, Ken fez sua estreia na família ao completar 5 anos de idade. Diante de todos, Ken expressou seu desejo de se tornar um aventureiro no futuro, viajar para muitos lugares do mundo, fazer muitos amigos e usar sua força para ajudar a todos. Mas para isso, Ken terá que aprender muitas coisas. Então o pai do apresentador do canal decidiu contratar um tutor para ele. Ken estava ansioso para ver como seria seu tutor. E quando os viram chegar, Ken desceu correndo de casa para cumprimentá-los. Descobriu-se que essas eram as duas professoras que seu pai havia convidado para as aulas. A violeta garota ruiva se chama Millie e a elfa de cabelo azul se chama Nina. E a tarefa que seu pai deu às duas meninas foi treinada por Ken pelos próximos 3 anos. A primeira lição que Ken aprendeu com seus 2 mestres foi como usar uma espada, mas quando Millie viu que a habilidade com a espada do garoto era o avançado, ela imediatamente quis testar sua força contra ele. Era óbvio que Ken tinha apenas 5 anos, mas já estava no mesmo nível que ela. Nina pensou que o deus da guerra devia ter abençoado Ken para que ele pudesse comprá-lo daquela forma. Após um tempo de luta, os braços de Millie ficaram cansados, então ela pediu a Nina para substituí-la. Nina foi apresentada como uma maga de 3º nível abençoada por Deus da magia, mas para uma pessoa de 10º nível como Ken, era preciso recitar um feitiço para conjurar magia de fogo facilmente, além de alguns outros feitiços. Nina e Millie ficaram surpresas e incrédulas com o que viram, então pensaram que Cerebral sabiam mais o que ensinar a Ken, porque agora ele era um genial. Vendo que os 2 mestres desanimados, ele chamou para praticar como atividade extracurricular. Como Ken Brain pôde sair do palácio desde o seu batismo, os 3 tiveram que ir primeiro até o pai de Ken para pedir sua opinião. Quando o conde perguntou sobre porquê, Nina respondeu que se Ken continuasse a estudar ali, logo destruiria o palácio. Sua mãe achou aquilo bastante interessante e seu pai acabou em deixá-los sair, com a condição de que os 3 retornassem à cidade antes do pôr do sol. Ao sair, Ken sentiu-se muito feliz, sem esperar que o mundo fora do palácio fosse bonito e cheio de aventuras. Quando sentiram que já tinham ido por muito tempo, pararam na rocha para praticarem, com apenas um feitiço de fogo. Ken vaporizou a rocha, destruindo uma grande área ao redor. Apesar de ter usado uma grande quantidade de magia, ele não demonstrou nenhum sinal de fadiga. Para surpresa ainda maior de ambos os mestres com a força dele, eles estavam sentindo algo se aproximando. Acontece que era um coelho assassino, um monstruoso perigoso especializado em atacar humanos. Ele ignorou as 2 meninas e enviou direto para o canal. Mas o menino apenas desviou levemente e lançou um ataque de vento para derrubar o coelho. Depois colocou o coelho em sua caixa de itens para mostrar à irmã. Ao ver que o canal tinha uma caixa de itens bem legal, Millie também quis comprar uma sacola de itens quando juntasse dinheiro suficiente.
Como ainda estava claro fora, Miri chamou o pessoal do canal para ir buscar mais algumas caixas. Então Nina usou magia para procurar monstros por perto. E o canal achou isso bastante interessante. Então disse a Nina como realizar essa magia. E quando ele tentou, conseguiu avistar facilmente muitos coelhos a uma grande distância. Embora tenha sido a primeira vez que o canal foi implementado, eles já ficaram cerebralmente surpresos. Depois disso, os três mataram muitos coelhos assassinos, mas um deles escapou e eles decidiram segui-lo até a floresta. Mas Miri o impediu porque havia muitos monstros perigosos dentro. A cada poucas décadas, eles escaparam para atacar os humanos. Assim, o muro foi criado para impedi-los de se aproximarem. Depois de ouvir a mensagem no canal, ele ficou ainda mais determinado a se tornar um aventureiro. Naquele dia, quem ficou muito surpreso ao perceber que, apenas matando alguns coelhos Step-Shield, ele havia subido vários níveis. Brain por entender que os deuses diminuíram tanto o poder dele, sendo que ele queria ser um aventureiro normal. Nesse ritmo, o exército imperial a te caçar, você as ver, você é igualzinho aos deuses de Dangmar. No dia seguinte, os dois mestres levaram Ken à Guilda dos Aventureiros para receber uma missão. Ao ouvir falar da Guilda dos Aventureiros, Ken ficou encantado, pois estava prestes a se tornar um aventureiro de verdade. Como estava interessado em brincar com o coelho assassino, Miri pediu à recepcionista que encontrasse outro monstro para que Ken pudesse usar suas habilidades livremente para destruí-los. O aventureiro veio questionar o grupo de Miri, pois ele era um nível acima dela, então forçou a convidá-lo para se juntar a eles. Mas Dinah disse que estava ocupada com uma missão e Cerebral tinha tempo. Então esse idiota mandou alguém capturar as duas garotas. Ao ver isso, Ken disse para ele fechar as mãos rapidamente, mas o rapaz Cerebral obedeceu e acenou com a mão, fazendo cair para lá. An ficou furioso, mas Cerebral não conseguiu fazer nada contra Ken e foi constantemente derrubado por ele. Então finalmente sacou sua espada para atacá-lo, fazendo com que duas garotas entrassem em pânico. Ken se esquivou e deu a ele a chance de se desculpar com seus dois mestres, mas o sujeito continuou teimoso, então Ken o enviou voando para fora. Os dois Fluplices viram a linha caída de bruços, mas ainda assim Cerebral tiveram medo, então Ken continuou avançando e os deixaram escapar. Nina então abraçou Ken e pareceu muito emocionada por ele ter abandonado o cérebro. Os três então seguiram para a floresta para continuar praticando magia. Aos poucos, os 3 anos se passaram e Ken, agora um menino de 8 anos, descobriu que o cérebro podia mais manter seus dois donos por perto. Portanto, antes de se despedirem, vocês devem dar presentes importantes para ambos. Ao se lembrar de como as duas garotas queriam uma bolsa mágica para guardar suas cabeças, ele decidiu viajar até a floresta dos monstros e caçar animais de grande porte para coletar os materiais necessários para fazer uma bolsa. No portão da cidade, o guarda descobriu que a floresta estava mudando e descobriu que monstros estavam prestes a atacar, então tocou o sino de alarme, assustando as pessoas. Tuokgan imediatamente liderou suas tropas até a borda da floresta para bloquear os monstros. Depois reuniu materiais suficientes e se teletransportou para casa. Quando Beat Tuok liderou suas tropas até o local, ele viu apenas um buraco muito grande, mas nenhum monstruoso. Ao ver a toalha que o canal costumava usar, Beat Tuok avisa imediatamente que o dano era seu filho amaldiçoado. No dia seguinte, os três saíram para matar monstros como de fantasia, pois aquele era o último dia que poderia estar com Ken e Nina, o que era um pouco triste. Ken agradeceu então aos dois por estarem ao seu lado nos últimos 3 anos. Antes de se despedir, ele deu a cada uma das duas garotas uma bolsa mágica que ele mesmo havia feito com os ingredientes que usavam para caçar monstros na floresta, deixando-as sem palavras, pois estava cheia de coisas que ninguém ousaria tocar. Além disso, essa bolsa poderia até mesmo conter um serviço enorme. Quanto à bolsa de Miri, ela só comportava 2 carruagens, então as duas meninas consideravam um tesouro nacional e temiam que alguém as caçasse e a roubasse. Mas o canal lembrou-lhes para o cérebro se preocuparem, porque se outra pessoa pegasse essa cola, ela automaticamente aumentaria de tamanho e a esmagaria. Após ouvi-los, as duas garotas perceberam que aquele era um presente cheio de amor do aluno. Então imediatamente o beijaram ao mesmo tempo, deixando-o extremamente confuso. Em seguida, lembre-se do canal de que, se ele precisar de ajuda no futuro, ele voltará sempre que quiser. Assim, o contrato de bolsa de estudos entre Ken e as duas meninas terminou após 3 anos. Quando Ken voltou para casa, seu pai o espancou, então Ken teve que se desculpar e prometeu que Cerebral voltaria a entrar na floresta. Mas, logo após se desculpar no dia anterior, Ken saiu para caçar monstros no dia seguinte. Como Ken era muito forte, o enorme dragão foi rapidamente derrotado. Ao abrir o quadro de status, Ken ficou surpreso ao perceber que sua magia havia aumentado muito e que ele havia recebido o título adicional de Matador de Dragões. Num instante, passaram-se 2 anos. O canal já tinha 10 anos e estava no caminho da capital para assistir à estreia real. Sua irmã mais velha também tinha 12 anos e estava se preparando para entrar na academia real. Nesse exato momento, o canal detectou que, à frente, havia 10 monstros cercando um grupo de pessoas.
Ao ouvir isso, seu pai invejoso dois guardas à frente para ajudá-los, mas quem percebe que os soldados se avançavam muito lentamente, então saltou da carruagem e melhorias em frente para acelerar o processo. Nesse momento, os monstros terríveis já haviam matado todos os guardas e cercado a carruagem. Um deles avançou imediatamente para atacar, mas quem apareceu a tempo e o destruiu com um simples gesto de mão. E os que estavam atrás também foram rapidamente destruídos por ele. Então quem desembainhou sua espada e destruiu mais dois. Quanto ao Wider, quem saltou bem alto e usou sua espada de fogo para destruí-lo. Vendo que quem era o forte, os guardas tiveram que ficar em alerta, temendo que ele fosse um vilão. Então quem imediatamente se apresentará como o terceiro filho de Beatuggan. Vendo que os guardas estavam exaustos, quem imediatamente usou magia para restaurá-los. E quando os ferimentos em seu corpo cicatrizaram, perguntaram a quem era e o forte. Nesse momento, a carruagem de seu pai acabará de chegar. Assim que ele descobriu, viu que quem já havia resolvido aquela bagunça. De repente, a porta da carruagem se abriu, fazendo com que quem e seu pai se ajoelhassem. Descobriu-se que as duas pessoas da carruagem eram Sua Alteza Real a Princesa e a filha de um conde. Eles agradeceram imediatamente a quem e ao pai dele pela ajuda. No entanto, a princesa ainda ficou traumatizada após o ataque dos monstros, então quem pediu permissão para usar magia para acalmá-la. Graças à magia do canal, todas as preocupações e o cansaço desapareceram, fazendo com que os corpos das duas garotas se sentissem leves como plumas. Percebendo que estavam muito envolvidos com a trama romântica do canal, as duas garotas rapidamente alteraram a maneira de interagir com ele. Logo depois, disputaram pelo canal como se todas as garotas o desejassem exclusivamente. E quando descobriram que o canal também estava no caminho da capital, as duas garotas o obrigaram a entrar no carro para ir com elas, enquanto seu pai só podia ficar de joelhos sem dizer uma palavra. O vagão era claramente muito espaçoso e todos estavam apertados contra quem. Então, embora ele quisesse mudar de assento para ter mais espaço, ninguém o deixava. Naquela época, as duas meninas se chamavam pelo primeiro nome, embora quem fosse próximo eram a Princesa Telete e a Senhorita Shin. Quem Will atreveu um debatedor com Sua Alteza Princesa, então no final teve que concordar por medo. O soldado então informou a quem que eles estavam se aproximando da cidade de Renoma e que ali ficariam até poderem continuar sua jornada para Kingri na manhã seguinte. Quem pensou que, quando chegassem aqui, todos iriam para casa. Mas o resultado foi que duas garotas se agarraram ao canal e se recusaram a sair, exigindo dormir com ele naquela noite. O pai dele viu isso e disse que o canal tinha apenas 10 anos e ainda cerebral estava desenvolvido. Então, por favor, tenha piedade dele. Mas as duas garotas ganharam a desculpa de estarem perto do canal para serem protegidas por ele o tempo todo, deixando seu pai impotente. Então ele teve que dizer ao Ken para cuidar da saúde cerebral ficar com raiva. Quando entrei no quarto, havia 3 camas muito próximas umas das outras. Mas como ainda perderam que cerebral estava perto do suficiente, aproximaram as camas e fizeram Ken deitar no meio. Então, as duas garotas o convidaram para fazer alguns exercícios juntas antes de irem para a cama. E eles simplesmente justificaram dizer que foram atacados por monstros e por isso, desejavam ficar mais próximos de Ken. Ken resistiu intensamente, mas acabou consentindo. No entanto, Ken conseguiu dormir nada a noite toda e, ao levantar pela manhã para partir, seus olhos estavam ainda mais escuros que os de um panda. E, a partir das noites seguintes, Ken nunca mais teve paz por causa das duas garotas. Mas, após alguns dias de viagem, finalmente cheguei ao reino. Ao entrar no Palácio Real, Ken ainda foi acompanhado com entusiasmo por duas garotas. Quem veio para recebê-los foi o vice-capitão dos Cavaleiros Reais, Garzat, que agradeceu por proteger Sua Alteza Princesa e por trazer os soldados caídos de volta à capital. O canal afirmou que todos eles lutaram bravamente contra 50 cérebros. Então Garzat prometeu recompensá-los e enviar uma mensagem às suas famílias, mas aquele que mais contribuiu foi o locutor. Por isso, Garzat o reteve para que fosse consultar o rei. Ele foi então levado ao palácio, e quando descobriram que Ken era apenas um menino, todos estavam olhando para ele. Mas quando conheceu o rei, elogiou muito Ken, porque ele sozinho salvou a princesa e a senhorita Shin. Assim, ele recebeu do rei o tweet de herdeiros masculino, juntamente com uma recompensa de 100 moedas de prata e uma casa. Ao ouvirem isso, alguns membros da família real sentiram inveja do menino de 10 anos. Um deles chegou a discutir com Sua Majestade, mas quando este disse se sabiam como matar monstros, simplesmente se calou. Quem poderia discutir com Sua Majestade, então pediu permissão para aceitar a recompensa, mas naquele momento lhe foi permitido retornar, tendo que se dirigir à sala de recepção do rei. Após conduzir as duas meninas para dentro, o rei fez seu pronunciamento. Ele estava muito grato a Ken por ter arriscado a própria vida para salvar a princesa. O pai da moça também agradeceu, deixando Ken um pouco constrangido. Os dois fizeram uma proposta, pediram a Ken que ficasse noivo de ambos para que, quando crescessem, fosse possível se casar oficialmente. Como suas duas irmãs mais novas o mimavam tanto que até dormiam juntas, agora ele tinha que assumir a responsabilidade.
Quem sabia que nem sequer tinha feito um pouco de exercício naquela noite. Mas, diante daqueles dois rostos furiosos, mesmo que lhe oferecessem mais dinheiro, ele cerebral ousaria discutir, e nem mesmo o pai do canal conseguiu dizer uma palavra para ajudá-lo. Então quem aceitou imediatamente o pedido do rei para ficar noivo da princesa e da jovem. Quando voltou para casa, quem foi questionado por todos por ter ousado seduzir as duas garotas. O poder de quem é e o desproporcional que ele teve muitos problemas ultimamente, então ele foi à igreja para encontrar os deuses novamente e pedir a opinião deles sobre seu poder. Eles sabem que quem agora é o homem mais forte do mundo, então a vida dele parece um pouco entediante. Então, o Deus Criador sugeriu que quem usasse o conhecimento de sua vida passada para criar novos jogos para este mundo. Quem decidiu isso e achou razoável, então decidiu começar a trabalhar. Mas aí o Ken teve que levar a irmã para fazer compras e o cérebro não conseguiu fazer nada. Quando saiu, o Ken encontrou por acaso sua amiguinha Pam. E Pam está trabalhando atualmente em uma empresa de propriedade desse tio Tamanin. Sabendo que seu tio era muito bom em trabalhos manuais, Ken pediu que ele fizesse um brinquedo para ele, que no mundo antigo de Ken era algo muito intelectual e se chamava porta basculante. Vendo que era bastante interessante e fácil de jogar, o tio foi imediatamente aceito. E para que o tio tivesse capital para fazer o jogo, Ken deu-lhe uma moeda de ouro adiantada. Ken então se despediu do tio e foi embora. Assim que saiu, viu que sua irmã estava muito brava porque ele tinha fugido. Ela sabia quando ele tinha ido embora, então Ken teve que gostar da irmã olhando cada roupa que ela comprou. Na manhã seguinte, Ken recebeu notícias da empregada de que o tio Tamani havia sido convidado para ir à loja. E quando ele chegou, Ken ficou surpreso que seu tio conseguisse fazer um tabuleiro de xadrez e o perfeito. Então Ken e Panamá experimentaram e, ao ver que eles jogavam muito bem, ele pensou que esse jogo de tabuleiro seria muito popular. O canal sugeriu imediatamente que o tio fazia 2 tipos de pranchas de fliperama, uma para os nobres e outra para os plebeus, cada uma com um preço diferente. E primeiro produziremos uma quantidade superior a 1000 tabuleiros de xadrez. Se houver escassez, produziremos mais. Mas o tio Tamani reclamou que estava sem capital e, por isso, o cérebro conseguiu produzir muito. Então o canal imediatamente lhe ofereceu 5 moedas de ouro, o que o deixou muito feliz e determinado a dar o seu melhor. Mas primeiro eles tiveram que fazer um pacto e oferecer o tabuleiro de xadrez ao deus da agricultura para que ele funcionasse. Então, façam um juramento a ele de que vocês dois produzirão produtos da melhor qualidade. Após o término de ler o juramento, o tabuleiro de xadrez também foi entregue ao deus da agricultura. Era um sinal de que os dois haviam feito um pacto com o deus da agricultura, então era hora de se concentrar na criação do tabuleiro de xadrez. É um sinal de que os dois fizeram um pacto com o deus da agricultura, então será hora de ambos se concentrarem na criação do tabuleiro de xadrez. O canal também se esqueceu de pedir ao tio que fizesse outro conjunto luxuoso para apresentar ao rei, e os deuses ficaram muito felizes com o novo brinquedo. Quem voltou para casa e de repente lembrou-se de que havia esquecido o encontro às cegas da família real. Como Ken havia se tornado um barão, seu pai disse que ele faria muito sucesso nesse encontro. Mas Ken estava muito confiante de que se sairia bem desta vez, o que surpreendeu seu pai, que acreditava que ele era apenas um menino de 10 anos. A família de Ken foi então à festa real de casamentos e Ken conheceu o nobre desajeitado que havia se oposto a ele no dia anterior. Junto com ele, há 2 filhos que são muito diferentes dele. Mais tarde, Ken reencontrou a senhorita Por favor me perdoe. Como o cérebro teve tempo de se apresentar da última vez, Ken disse-lhe com cuidado desta vez. Mas esse homem ainda se lembrava de que Ken havia amamentado sua filha, então fez uma careta que assustou até o mesmo Ken. A jovem então também apresentou seu nome completo a Ken, e, por cortesia, Ken elogiou a beleza do vestido dela, deixando a jovem muito feliz. O pai dela achou que Ken, com apenas 10 anos, já sabia como flertar com garotas. Até o pai dele pensou da mesma forma, então Ken teve que explicar rapidamente que estava familiarizado com mulheres casadas que elogiavam todas as pessoas que conheciam. Nesse momento, a família do rei compareceu perante os nobres, e após suas palavras, eles ergueram seus copos para brindar ao rei. Agora era uma vez da família do rei sentir ciúmes, e como antes, o canal elogiou a princesa como uma bela deusa, fazendo-a se sentir extremamente feliz por ter se tornado uma deusa aos olhos do canal, enquanto o rei ficou sem palavras, pois o conde havia dado à luz um mulherengo como aquele. Em seguida, ele apresentou o rei com o tabuleiro de xadrez que ele e seu tio Tamani haviam feito, mas ele ainda se lembrava das palavras sedutoras de Ken, então disse para ele ir até a sala de estar depois da festa para perguntar sobre o seu crime. O pai de Ken tinha uma empresa que fabricava brinquedos para ganhar dinheiro. Em seguida, despeça-se de Ken para que ele possa concluir a transação sozinho. Nesse momento, um jovem chegou e conheceu Ken para um lugar reservado para conversarem. Como fazia tempo que os cérebros se viam, ela aproveitou a oportunidade para empurrá-lo para baixo e começar a fazer sexo oral nele. Enquanto se preparava para ir trabalhar, alguns nobres vieram cumprimentá-lo. Portanto,
fique muito irritado e o cérebro se cabra ao trabalho de dizer nada a eles. Mas, de acordo com o protocolo real, ainda preciso pedir permissão a esses 3 nobres. Mas eles acham que a família do canal de baixo status cerebral tem idade suficiente para brincar com eles. Sem entalpia, o canal cerebral tem medo desses caras. Ele imediatamente pediu desculpas por terem deixado um jovem desconfortável. Open Brain aceitou e imediatamente saiu pelo canal para espancá-lo. Ao chegar em Folhas, agarraram-se Lagoa Canal e Cérebro largaram, enfurecendo os 3 nobres. No canal dizendo que seus 2 subordinados eram protegidos por um deus e podiam usar magia. Mas, como o Cérebro aprendeu as lições, até se esqueceu de como fazer magia. Quando pegou o livro, leu encantamentos e outras coisas. Então, o raio que atingiu o solo pareceu bem impressionante, mas acabou provocando um pequeno incêndio que fez o canal e a princesa rirem. O próximo cara também teve que recitar o mesmo feitiço e depois invocar um trovão, mas Cerebral foi muito diferente do outro, já que ele só conseguiu lançar algumas pedras que voaram fralda devagar quanto uma tartaruga. Nesse momento, a senhorita Please ficou muito irritada e disse para eles pararem imediatamente com a brincadeira. Ela contou-lhes que o canal havia recebido o título de Barão do Rei, o que os assustou tanto que tiveram de se ajoelhar diante dele e pedir desculpas falsamente. Então ele saiu parecendo muito. Quando eles saíram, a princesa encontrou o canal para um encontro divertido, mas nesse momento a princesa chegou, então o canal teve que tapar a boca da princesa para impedi-la de continuar. E quando soube que os dois estavam prestes a sair juntos, a princesa ficou com muito ciúme. Para agradar a princesa, o rapaz teve que elogiar sua beleza e prometer sair com ela na próxima vez. Mas o rei vinha treinando a filha há algum tempo. Flagrou-a convidando a princesa para sair e imediatamente a convidou para a sala de estar para conversar. O senhor Kitua sabia que quem era muito bom em bajular garotas, então eles tiveram que ameaçar quem primeiro, senão ele flertaria com outras garotas. No dia seguinte, quem recebeu as chaves de sua mansão particular? Ao ver quem se aproximando, o rei quis jogar xadrez com ele, então todos tiveram que o impedir. Quem achou que estava se arrependendo e estava prestes a ir embora quando o pai de Shin trouxe um tabuleiro de xadrez e o chamou para jogar. Além disso, essas cortes estão na fila para jogar com você. Só depois que o canal foi liberado é que ele foi direto para a mansão. Ele pensou que a mansão seria muito luxuosa, mas acabou sendo muito decadente. Ao abrir a porta para entrar, a casa estava coberta de poeira e teias de aranha por toda parte, como se ninguém morasse ali há anos. Mas isso Cerebral importava para ele, pois bastava usar magia e toda a mansão ficaria como nova. E quem ficou muito feliz ao ver que em breve aquela seria sua própria casa, e a empregada Silvia também trouxe um mordomo e muitas outras empregadas para cuidar da casa para quem. E esse novo modo parece admirar muito quem pelas conquistas que ele alcançou. As empregadas então se separaram para limpar a mansão, mas quem já havia limpo tudo com magia. Agora eles precisam embalar suas coisas na mansão e pronto. Nesse momento, o mordomo lembrou de ir para casa, pois seus irmãos também estavam na folha. Os irmãos de quem o admiravam muito porque ele foi condecorado cavaleiro pelo rei aos 10 anos de idade. A irmã de quem estava muito curiosa para ver como era a casa nova dele. Então quem levou toda a família para sua mansão. Obviamente estava uma bagunça há alguns dias, mas agora está impecável. Então, toda a família achou que o Ken conseguiria limpar tudo rapidamente. Após visitar todos os cômodos, seu pai pareceu estar muito satisfeito. Por ser nobre, ele queria ter uma obra de arte luxuosa em sua casa. Então o canal disse que estava tudo pronto para ele. E quando saímos, ficamos chocados ao ver que a arte do canal era uma réplica de um dragão de fogo. Nem mesmo o pai do canal conseguiu esconder o medo e teve que perguntar onde ele tinha conseguido aquilo. Então quem teve que confessar ao pai que, há 2 anos, fugiu de casa para matar esse dragão. Seu pai Cérebro conseguiu mais conter o filho. Então simplesmente ele disse para explicar a situação às pessoas ao redor, para que elas ficassem menos assustadas. Mas, pensando bem, colocar o dragão ali também foi uma ótima ideia. A próxima coisa que surpreendeu foi o vaso sanitário de Ken. Porque quando a mãe dele se sentou, a água continua jorrando para cima, fazendo o ar se sentir nas nuvens. Se você deixar o cérebro acreditar, você terá a chance de experimentar, e será capaz de experimentar. Então ele imediatamente pediu ao canal para que fizessem um vídeo para toda a família, porque todos na família gostaram muito. Então o pai do canal lembrou-lhe que ele teria de preparar uma festa de apresentação da casa com os nobres. Então o modo preparou rapidamente uma lista de convidados para ele, mas entre eles estava aquele conde infeliz que deixou o canal preocupado da última vez. No entanto, a empregada Silvia incentivou imediatamente o canal a ser hospitaleiro com todos e um cérebro ser exigente. Quanto ao rei, Ken Brain se atreveu a convidá-lo, pois sua posição é a mais alta neste país. No dia seguinte, Ken e seus servos prepararam presentes para os que vieram, e depois prepararam toda a comida e bebida, como vinho e carne.
A empregada Sylvia provou a comida e disse que os bifes de hambúrguer eram deliciosos e que o vinho combinava muito bem com a carne. Como quem era muito jovem para beber álcool, ele pediu a ela que experimentasse no vinho que ele fazia para ver se era bom. E Sylvia terminou 3 garrafas e ainda queria mais. Nesse instante, ele recebeu uma convocação do rei. Ao chegar, Ken foi repreendido pelo rei por Cerebral ter recebido um convite, apesar de ser seu sogro. Naquele dia, Ken pegou o mordomo e preparou um convite com antecedência, para a grande alegria do rei, que o exibiu a todos os presentes. As criadas de Ken ficaram surpresas por ele sequer ter convidado o rei. Então Ken teve que admitir para eles que havia sido aceito como gênero. E naquela noite ocorreu a grande apresentação da nova casa. As primeiras pessoas a chegar à festa foram a jovem e seu pai. Quando viram o dragão de fogo, o cérebro pôde deixar de ficar maravilhados. O mordomo imediatamente chamou a atenção de todos no saguão para dar as boas-vindas a todos. Após o anúncio do canal, os convidados ergueram seus copos em um brinde a ele, e o delicioso vinho deixou todos em clima de muita animação. Além disso, Duke Eric também elogiou o canal por ser muito bom em conquistar as barrigas das garotas. É verdade que flertar com garotas é diferente. Logo depois, a família do rei também apareceu na festa para parabenizar o canal, pois eles ficaram atrasados. Então o rei lembrou a todos para apenas se divertirem e o cérebro se preocuparem com ele. Mas quando ele provou sobre o delicioso vinho de Ken, estava muito bebado que o vinho era simplesmente delicioso. Além disso, este hambúrguer é tão delicioso que é indescritível. A princesa Teled também elogiou a comida, dizendo que estava deliciosa, e a rainha teve a oportunidade de experimentar seu vaso sanitário mágico. Então ela imediatamente disse ao rei para experimentar uma vez, e assim que o problema foi resolvido, ele tentou imediatamente que Ken instalasse banheiros em todo o Palácio Real a partir do dia seguinte. E o que Ken fez para entreter o rei hoje o deixou muito satisfeito. Então o rei elogiou o canal na frente de muitos nobres presentes. E esse marquês miserável acaba de chegar e está se comportando de forma extremamente arrogante. Mas quando ele entrou, ficou apavorado ao ver um dragão de fogo gigante à sua frente. Então o canal teve que lembrá-lo de que se tratava de um modelo antes que ele se atrevesse a entrar na mansão para comer. Os outros nobres ficaram sem palavras ao verem sua atitude. Esse cara é tão bebe vinho bom, mas ainda se atreve a abrir a boca para criticar todo tipo de coisa. O hambúrguer é comido continuamente, mas ele ainda reclama que o horário está ruim, o que deixa o canal extremamente irritado. Mas, devido à sua posição como marquês, ele ainda precisa ser paciente. Um instante depois, Ken ofereceu-lhe copos como presentes para aqueles que vieram comemorar. Mas esse cara extraordinário é encontrado em copos e obrigou o Ken a dar-lhe as receitas de culinária e de vinho. Mas como aquele sujeito era ganancioso demais, o rei apareceu imediatamente e disse que só a ele restava o cinto. Ele poderia acreditar que um marquês poderia ser ganancioso e arrogante. Sobre rei o ameaçou, dizendo que se continuasse assim, seria destituído da carga. Então o sujeito ficou com medo e recuperou com uma aparência muito covarde. A princesa viu isso e descobriu que Ken havia armado tudo para prender o marquês. E o rei soube disso mais tarde e puniu Ken por ter ousado tirar vantagem dele. Na manhã seguinte, Ken foi até o guarda adjunto para pedir um favor. Descobriu-se que Ken queria vender os materiais de monstros que haviam sido destruídos. O vice-capitão levou Ken para uma sala para conter os monstros, mas Ken disse que era pequeno demais, porque os monstros que ele caçava eram enormes todos, como dragões da terra. O vice-capitão ficou surpreso ao ouvir isso, pois aqueles eram monstros que apenas aventureiros de nível podiam enfrentar. Ken então saiu com seu assistente para lhe mostrar sua vitória. E quando viu aquele monstro, o assistente conseguiu prender a respiração e o cérebro disse mais nada. Ele se perguntou se Ken era um herói ou um mensageiro dos deuses. Porque como uma pessoa normal poderia ser dominadora de fraldas? Fico pensando se Ken é um herói ou um mensageiro dos deuses. Porque como uma pessoa normal pode ser fralda dominada? Quando Ken estava prestes a ir embora, o vice-capitão o chamou para ficar e assistir ao treino dos cavaleiros. Além disso, o capitão também queria muito conhecer Ken porque ouviu dizer que ele era muito forte. Ken foi apresentado aos cavaleiros reais pelo vice-capitão, e algumas pessoas, ao verem que Ken tinha apenas 10 anos, pensando que ele estava passando o cerebral de uma criança. Então o vice-capitão providenciou imediatamente para que os dois trocassem de tatames. Em poucos segundos, Ken fez sua espada de madeira voar pelos ares, fazendo com que essa pessoa se rende imediatamente e o cérebro ousasse mais jogar com ele. Ken também queria brigar, mas o vice-capitão o obrigou a lutar com 30 pessoas. Mas a partida ainda cerebral tinha começado quando o capitão pediu a todos que parassem. Ela saltou de cima e culpou os cavaleiros por cerebral saberem se respeitar e por intimidarem uma criança. Então ele abraçou Ken e disse ao vice-capitão porque ele cerebral os impediu. Mas quando o vice-capitão ouviu dizer que Ken havia destruído 30 cérebros, ela ficou furiosa e quis desafiá-lo. O vice-capitão aconselhou que ela se apresentasse a Ken antes da luta, mas o capitão queria dar uma surra em Ken antes de se apresentar,
E mesmo que quem estivesse usando apenas uma espada de madeira, ele ainda estava em pé de igualdade com a garota apelidada de Papai Noel da Espada. A velocidade e a habilidade de ambos eram muito semelhantes, deixando os espectadores ainda mais perceptíveis, enquanto o capitão ficou muito feliz por finalmente ter encontrado uma adversária à altura depois de muito tempo. Mas naquele instante, quem aumentou repentinamente a velocidade, contornou a cabeça por trás e apontou sua espada para ela. A capitã ficou tão comovida que quase chorou ao ver alguém a espancar. Então, de repente, ela abraçou Ken e disse que se casaria com ele imediatamente. Mas Ken decidiu e disse que tinha apenas 10 anos de idade. O capitão então se apresentou como Tiffany e Viscondessa. Como Tiffany pertence à raça das fadas e pode viver até 3 anos, Ken Brain precisa se preocupar com a idade. Mas Ken disse que primeiro ouvia a opinião de todos. Para Tiffany, pareceu razoável. Então ela quis perguntar diretamente ao rei e levou Ken consigo para encontrá-lo. Diante do rei, Tiffany disse que se casaria com Ken, deixando o rei e seu pai sem palavras. Então Ken teve que contar a história de como Tiffany dominante foi aceito como seu marido. Nesse momento, seu pai e o rei lhe contaram sobre a história de Tiffany. Ela vem da terra de Riven, que é a terra natal de belas fadas. Conforme o desejo do primeiro rei, os humanos e as duas raças imortais são iguais. E embora Riven faça parte deste reino, eles ainda se governam como um país independente. Então se Ken se casasse com Tiffany agora, Cérebro seria diferente de se casar com uma princesa de outro país. Mas o rei contou mais tarde a Tiffany que Ken estava noivo da princesa e da jovem, então aconselhou a reconsiderar, pensando que Tiffany desistiria. Mas acabou que ela amava Ken ainda mais. Então ele disse que escreveria ao pai para pedir sua permissão para se casar, deixando o rei e todos os presentes sem palavras diante daquele casal. Ao partirem, o rei se disse porque Tiffany, a cavaleira mais forte do reino, foi derrotada facilmente por Ken. E Cérebro só isso, o garoto também controlava com facilidade a linha de fogo e as outras linhas. Sentindo que algo estava errado com a energia do canal, o rei decidiu que usaria o livro de magia da família real para testá-lo em seguida. A partir daí, Ken passou a ser convidado para encontros por Tiffany todos os dias. Mas, na verdade, namorar lutando com espadas o deixou muito cansado. Ele pensou que conseguiria descansar, mas foi arrastado até o rei pelo vice-capitão. Nesse momento, Ken também sentiu que a atmosfera ao seu redor estava muito tensa. O rei então pediu que alguém lhe trouxesse o livro mágico real. Era um livro escrito pelo primeiro rei para a humanidade, o que deixou Ken muito animado. Ele abriu o livro e leu facilmente cada linha de magia escrita nele, embora ninguém mais conseguisse porque estava escrito em japonês. Então o rei imediatamente perguntou a Ken quem ele realmente era e de onde vinha. Nesse momento, Ken lembrou-se de que a pessoa que escreveu este livro foi o primeiro rei a também ter um nome japonês. Então ele tinha certeza de que também era um reencarnado como ele. Mas antes disso, Ken teria que contar a todos sobre seu passado. Diante de todos, o locutor admitiu que tinha memórias de sua vida anterior e que ele e o primeiro rei eram ambos originários de um país chamado Japão. Aos 5 anos de idade, o canalizador também encontrou os 7 deuses e seu batismo. Todos ao redor ouviram e ficaram surpresos porque ele havia encontrado um deus. Então, eles pediram para Ken abrir seu quadro de status para que todos pudessem ver, e quando Ken o abriu, todos ficaram ainda mais boquiabertos. Quando as estatísticas dele eram altíssimas e ele tinha até o título de apóstolo dos deuses, o rei pensou que, se Ken tinha esse título, ele deveria ser o rei daquele país, mas o próprio Ken Brain queria isso. Quando reencarnou aqui pela primeira vez, Ken Cerebral não sabia nada sobre este mundo. Graças à ajuda de seus pais e parentes, Ken é quem ele é hoje. Graças ao encontro com a princesa e a jovem dama, ele recebeu o trono do rei. Ken ficou muito grato ao pai por ser seu filho e pediu desculpas ao rei por ter escondido tudo dele. No entanto, ele queria ser Ken, como era agora, e Cérebro queria ser rei de jeito nenhum. Mesmo depois de Ken ter dito tudo, o rei Cérebro se importou e ainda o queria como rei a todo custo. Quando a situação ficou tensa, Tiffany entrou e mostrou a certidão de casamento aprovada por seu pai, então pediu permissão a todos para levar Ken para um duelo de espadas. Nesse momento, todas as dúvidas do rei tinham sido sanadas, então ele estava tranquilo e esperava que Ken usasse sua força para proteger seus entes queridos, bem como súditos deste reino. A princesa e a jovem sabiam da nova esposa de Ken, mas antes que pudesse questioná-lo, a capitã Tiffany o convidou para sair em um encontro. Então Ken teve que explicar que namorar ali era apenas esgrima. Ken então leu atentamente o livro do primeiro rei, que afirmava que ele era japonês e também havia reencarnado ali após se desconectar de seu mundo antigo. Mas ele foi mantido em sua forma original e Cérebro como uma criança como Ken. Nesse instante, a princesa e o jovem vieram convidar Ken para sair. Mas Ken primeiro inventou uma desculpa para fugir, pois tinha algo muito importante para fazer hoje. Porém, assim que conseguiu escapar das duas garotas, Tiffany apareceu correndo de algum lugar. Ela imediatamente chamou Ken para praticar o lado de fora do King amanhã.
E desta vez Ken também se desculpou com Tiffany e disse que a atenderia em outra ocasião, porque hoje é o dia em que Ken completa oficialmente 12 anos e se torna um verdadeiro aventureiro. Algum tempo depois, Ken chegou à Guilda dos Aventureiros para se registrar como novato. Ali ele conheceu um aventureiro bastante forte chamado Claw. Seus cabelos ruivos são familiares, mas Ken Bren conseguiu se lembrar de onde o conhecia. Ele então foi falar com a recepcionista Letia para fazer o cadastro. Após concluir o processo de inscrição, você deverá depositar uma gota de sangue no orbe de cristal para deixar uma inscrição mágica na Guilda dos Aventureiros. Ken começará como um aventureiro com a classificação mais baixa, Rank G. Ele se lembra de seus dois antigos mestres de Rank D e se pergunta onde eles agora. Ao perceber que Ken ainda era muito jovem, um recepcionista o lembrou de sempre se esforçar ao máximo e de valorizar a vida. Nesse exato momento, outros aventureiros apareceram para perturbar Letia. Ken pensou mesmo, por que esses caras sempre aparecem na hora certa? E dessa vez, Ken se esquivou para deixar os dois lutarem em vez de tentar tocá-los. O professor Bren conseguiu lutar com Ken, então o Linier decidiu sacar sua espada e brincar com ele. Mas o ruivo de antes voltou para espantar esses mentirosos. Ken curvou a cabeça em agradecimentos ao receber ajuda. Claw também percebeu que Ken era muito forte, então tomou uma iniciativa de conhecê-lo melhor. Claw disse que ficou com a evasiva de Ken anteriormente. Você deve ter praticado muito para ser muito bom assim. Ken disse que treinou desde criança e que também teve um tutor aventureiro. Ken então falou sobre o grupo de Claw, e ele respondeu que seu grupo se chamava Chama de Gelo. Como a arma de Claw é uma espada de fogo e sua esposa usa magia de gelo, Claw alcançou o nível A e agora possui um corpo dourado. Mas o nível A Bren é o nível mais alto. Esse é o nível S, mas quem alcança esse nível terá um corpo preto com uma aparência bem legal. Enquanto ele se gabava, a esposa de Claw chegou, deu-lhe uma tapinha na cabeça e disse-lhe para pegar logo sua tarefa, ir trabalhar e cérebro ficar mais ali bebendo. Mas Ken disse que Claw o havia salvo, então a garota se acalmou. Vendo que Ken era um garoto muito bonito, ela o lembrou de que, se alguém o intimidasse, ele poderia simplesmente ligar para ela. Claw ainda queria beber mais, então ela beliscou a orelha dele e o arrastou para fora. É realmente imperdoável responder aos pais. Ele então se dispôs a realizar algumas missões para progredir e subir de nível, e ficou encantado ao encontrar uma missão chamada Extermínio de Goblins na Floresta Oriental. Enquanto segurava alegremente a folha de missões para ir trabalhar, Tifana se deparou com o plano de Tifana. Ao descobrir que seu marido queria caçar monstros, Tifana também quis ir com ele. O vice-capitão pegou e imediatamente a interrompeu, pois ainda estava treinando cavaleiros, mas Tifana já havia passado todo o trabalho para o vice-capitão para ir com seu futuro marido. Tiffany ficou muito feliz por estar sozinha com Ken. Ela encarou isso como um encontro romântico, mesmo que a missão deles fosse matar monstros. Por meio de sua percepção aguçada, Ken viu que eles estavam à sua frente. Ao chegarem, encontramos um caminhão de comida destruída. Diante deles, havia uma pessoa cercada por monstros, então os dois avançaram imediatamente. Ken curou o homem enquanto Tiffany pegava sua espada para matar cada goblin. Muitos caíram, mas ainda eram muitos, então o canal usou sua magia para aumentar sua força. Tendo acabado de receber o amor de seu marido, Tifana avançou com todas as suas forças para varrer os goblins restantes e finalizou o Linier com um golpe de espada como se estivesse cortando um bolo de casamento. E assim aconteceu o casamento dos sonhos de Tifana, deixando-a muito feliz, mas ainda havia aqueles monstros divinos à sua frente. Então Ken pediu a Tifana que levasse essa pessoa para outro lugar, enquanto ele ficaria e lançaria uma série de feitiços mágicos para eliminar todos esses monstros. O campo de batalha de Ken se transformou em um enorme buraco, deixando Millie e Nina sem a menor ideia do que tinha acabado de acontecer. Ken retornou à Guilda dos Aventureiros para relatar que acabou de matar mais alguns lagartos. Leteia ficou muito surpresa, pois o deus lagarto era uma espécie muito forte que nem todos conseguiram destruir, e havia 30 deles. Então ela rapidamente relatou o ocorrido ao seu chefe. Ken foi convidado ao escritório para conhecer o chefe de Leteia, e alegou ter sido trapaceado para destruir os deuses lagartos. Por mais que Letia tentasse explicar ao canal, ele cerebral a ouvia e até ameaçou tirar seu cartão de aventureiro. O canal cerebral conseguiu acreditar que os aventureiros foram os primeiros a serem expulsos, mas nesse momento o mestre da guilda chegou porque ele ouviu dizer que havia muito barulho na sala. Essa pessoa era o irmão mais velho de Tiffany e também o presidente da guilda dos aventureiros. O velho ainda cerebral acreditava que o canal poderia destruir Deus Rolante, então o presidente chamou Tiffany, e imediatamente ela correu para abraçar seu futuro marido, pois temia que ele fugisse. Ao verem o Capitão Cavaleiro aceitar a noiva como seu marido, todos os presentes ficaram surpresos extremamente. Ele já havia monstros matados para salvar princesas e damas da nobreza. Ele fingiu ser um plebeu porque queria ser um aventureiro. E depois de se casar com Tiffany, Ken se tornou oficialmente o irmão mais novo do presidente.
Ao ouvir isso, o rapaz descobriu que seu crime era grave demais e imediatamente se ajoelhou para pedir desculpas. Da guilda, então, compensou no canal promovendo-o ao nível C, mas Tiffany abraçou no canal e disse que a classificação C ainda cerebral era suficiente, porque mesmo aos 10 anos de idade, seu marido conseguiu destruir a linha de fogo. Com tamanho poder, Over the Guild imediatamente levou no canal para o nível A por conveniência. Em seguida, lembrou os outros dois de realizarem rapidamente o procedimento de promoção para ele. O chefe também ficou muito surpreso com o fato de sua irmã querer se casar com um rapaz como Ken, mas o encontro de hoje o tranquilizou bastante. E ele também disse a Ken para se lembrar de mimar Tiffany de agora em diante, porque ela é uma irmã muito travessa, e os deuses estão muito preocupados agora porque Ken é forte demais. No entanto, o deus criador espera que Ken possa se tornar ainda mais forte, pois seu oponente aparecerá em breve. Um ser aprisionado há 3 anos retornará para destruir o mundo. Além disso, ele também providenciou para que Ken tivesse um novo mestre para treinar sua força. Na manhã seguinte, assim que Ken acordou, a empregada Sylvia correu para o quarto dele em pânico, porque Ken tinha um exame de admissão para uma academia de magia e ela se esqueceu de acordá-lo cedo. Mas Ken lembrou que Sylvia estava preocupada com isso, pois ele poderia simplesmente se teletransportar para uma academia. Ken foi então procurar seu cronômetro de inscrição para entrar na sala de exame. Ao entrar na sala, você descobre que TVA Cérebro estava saindo. Eles provavelmente estavam fazendo uma prova em outra sala. Em seguida, o professor distribuiu as folhas de prova aos alunos e anunciou que todos tinham 2 horas para fazer a prova. Graças ao conhecimento adquirido em sua vida anterior, Ken concluiu uma tarefa em apenas meia hora. O professor ficou surpreso, mas Ken estava confiante em seu trabalho que precisava revisá-lo. E, após o término da prova escrita, a próxima etapa foi avaliar as habilidades mágicas de cada aluno. A tarefa deles era usar magia para atirar naqueles alvos. O professor os lembrou de usar magia livremente, pois havia uma forte barreira de defesa ali. Os alunos então receberam apenas magia de fogo com tamanho muito pequeno para disparar, e que inicialmente pretendia usar fogo infernal, mas provavelmente teve que reduzir o poder para que eles ficassem menos assustados. No entanto, a magia que ele estava usando ainda fez o professor entrar em pânico e, como resultado, ele disparou apenas um tiro, rompendo a barreira e destruindo a parede à sua frente. Ken parecia inocente, mas todos ao redor ficaram boquiabertos, e a professora teve que sair correndo para ver se ele tinha batido em alguém. O próximo exame de esgrima será supervisionado por aventureiros de alto nível. Ken descobriu que Clau estava entre eles, mas escondeu isso da pessoa que queria lutar com ele. Mas Clau era o melhor examinador, então ele se recusava, seria reprovado. Assim, Ken Brain teve que escolher Brain para pegar sua espada e lutar algumas rodadas com Clau. Como a velocidade dos dois era tão alta que os outros alunos cerebrais conseguiam ver nada, Clau deixou de se importar que Ken fosse um aluno e também aumentou sua velocidade para lutar contra ele. A professora ao lado disse para eles pararem porque os alunos estavam prestes a desmaiar de medo. Ao perceber que Ken era muito forte, o professor cerebral o deixou competir mais e disse para ele ir para casa e voltar quando os resultados foram anunciados. A empregada Sylvia ficou feliz em saber que Ken havia terminado a lição de casa, mas como ele cerebral tinha comido nada esta manhã, a barriga de Ken estava roncando. Então Sylvia preparou imediatamente uma refeição completa para ele, e na manhã seguinte Ken teve que ir até o rei para ouvir suas acusações. Ken disse que, para ter destruído acidentalmente a barreira da academia de magia, usei apenas magia elementar e a parede foi destruída. Mas o rei e os outros ainda estavam muito chateados, então ele prometeu Cerebral fazer mais sem tolice. O rei então disse ao canal porque ele Cerebral foi ao exame com a princesa e a jovem. Foi então que o deus do canal percebeu que havia entrado por engano pelo portão sul para se matricular, embora saiba que o portão sul era para estudantes plebeus e o portão norte para nobres. Mas ele ainda assim se desviou do caminho, deixando o rei e todos os outros sem palavras. O diretor também foi ao escritório de Eric para informar que um jovem civil havia resultados nota máxima na prova. Se você quiser saber mais sobre isso, precisará saber mais sobre isso do que antes. O diretor então apresentou os custos de reparo da construção e o primeiro-ministro teria que pagá-los, enquanto o rei disse a Ken para ter cuidado no futuro e pensar em fazer reportagens desse tipo novamente. Logo depois, Ken foi à academia para ver os resultados dos seus exames. Claro, o orador da turma foi Ken, seguido por Teled Sim, mas Sim lhe contou que a princesa estava muito zangada porque ele cerebral apareceu naquele dia. Ken Brain sabia como se desculpar com a princesa quando reencontrou sua irmã. Como fez muito tempo que o cérebro viu o irmão, ela correu para abraçá-lo e aliviar a saudade. Ela disse a Ken que, por ser o orador da turma, ele teria que discursar para toda a escola no dia da abertura do ano letivo. Ele queria muito que o discurso fosse para Teled, mas provavelmente o cérebro daria certo. Em casa, a empregada Sylvia estava muito preocupada com Ken, imaginando o que aconteceria com ele. Mas quando Ken chegou em casa e contou que tinha sido o melhor aluno da turma, ela ficou feliz que Sylvia planejou dar uma grande festa para parabenizá-lo. Na manhã seguinte, Ken foi à academia para assistir à cerimônia de abertura. Seus
pais também o acompanhavam, juntamente com duas filhas que nunca quiseram separar dele. Então, ao testemunharem a vida de luxo do jovem, outras pessoas poderiam evitar sentir inveja. Um instante depois, o direto deu início à cerimônia de abertura e chamou o aluno para fazer um discurso, pois ele era o orador da turma. Inicialmente, ele admitiu ter entrado na sala errada no dia da prova, deixando seus pais sem palavras. Mas quem ainda era muito grato à academia por tê-lo perdoado por aquele erro, e a partir daquele momento ele seria amigo de todos, então esperava que o ajudassem o máximo possível. Embora tenha feito seu discurso, Kendren conseguiu retornar ao seu lugar porque o rei apareceu inesperadamente para assistir à cerimônia de abertura e discursou para toda a escola, dizendo que esperava que os alunos se esforçassem mais e Bren se tornassem leopardos como o jovem Ken ali presente. Após levar algumas palmadas do rei, Ken finalmente voltou para a aula. O professor titular também entrou na sala logo em seguida e deixou os alunos escolherem sua área de estudo antes de começarem a estudar. Quem escolheu imediatamente uma matéria de aventureiro, mas duas garotas cerebrais permitiram porque ele era nobre, então quem teve que escolher outra matéria que fosse um pouco mais nobre. Telet e Shin escolheram disciplinas como comércio e assuntos internos para que, quando crescerem, possam governar este país juntos. Na primeira aula, quem viu os mesmos nobres da última vez intimidando Pama, sua melhor amiga, por ser plebeia, era intimidada por esses caras. E quando Ken chegou, eles ficaram surpresos ao perceber que Pama era um conhecido dele. Apesar de Ken ser uma baronesa, o mentiroso cérebro demonstra medo e ameaça continuar uma intimidação no futuro. Nesse exato momento, Shin e Teled estavam atrás e ouviram tudo que eles acabaram de dizer. Então eles fingiram estar extremamente assustados e se ajoelharam para pedir desculpas à princesa. Depois se viraram para pedir desculpas a Ken e ao Panamá, embora parecendo muito covardes. Panamá porque ele estava atrasado, e Panamá ficou feliz em ver Ken novamente, mas os cerebrais eram da mesma turma. Ao ver Ken próximo de outra garota, a princesa e a jovem cerebral conseguiram conter o ciúme e imediatamente fizeram Ken se ajoelhar e conversar com o Panamá, parecendo muito feliz. Nesse instante, Ken ouviu uma voz estranha vinda de algum lugar, e essa voz o lembrou de sua biblioteca da escola para que os dois pudessem se encontrar. Mas quando ele chegou e abriu a porta, foi transportado para um lugar completamente diferente, um quarto estranho, e o rapaz que fazia o café era uma pessoa muito especial. Seu nome é Eusa e ele também é o primeiro rei deste mundo, e assim como Ken, ele também é uma pessoa reencarnada do mundo antigo. Ken ficou assustado por ter pensado ser um fantasma, então teve que verificar. Assim que abriu o painel de status, apareceu um título, Deus da Criação. Ao perceber a confusão de Ken, Eusa disse que 3 anos atrás ele criou o mundo onde os dois estavam agora. E a razão pela qual eu os convidei aqui hoje é porque o antigo Deus da Criação me pediu para ensiná-los. Ken estava muito curioso porque, sendo fralda forte, o que mais ele precisava ensinar? Mas quando foi testado contra Eusa, ele ainda estava um nível abaixo dele. Nesse momento, eu já lhe disse que um inimigo muito perigoso apareceria em breve. Foi ele quem, entre anos atrás, semeou o terror no mundo, implantando uma profecia no subconsciente das pessoas, fazendo-as duvidar e se voltar umas contra as outras. Essa pessoa é o deus Aron, que foi selado por Yuja e seus companheiros há anos, mas agora o selo se rompeu e ele está prestes a escapar. Quanto a Yusa, ele havia se tornado um deus, então Cerebral poderia mais lutar contra ele, deixando tudo para Ken. Após ouvir, ele pensou que esse deus estava tentando se esquivar de sua responsabilidade. Yusa então promete que contará a Ken um segredo sobre sua vida passada, com a condição de que Ken primeiro passou no treinamento. Embora Ken quisesse muito saber o que era aquilo, Yusa lhe deu uma bússola e disse que um ano ali equivale a apenas um dia no mundo real, então ele poderia praticar livremente. E o nível atual do novo canal é fantástico. A missão do canal é tentar subir para o nível 600 para poder derrotar Aron. Eus então se teletransportou de volta para a mansão e deixou o canal para trás. A partir daí, no canal ficou muito cansado de matar monstros para subir de nível que se esqueceu dos dias e meses. No mundo exterior, as meninas ficaram muito preocupadas porque, depois de quase um dia, o cérebro conseguiu ver o canal da escola. A empregada temia que Ken estava sendo desligado em cativeiro ou levado por alguém, mas a princesa Teled não tinha com que se preocupava e ficaria na casa de Ken esperando seu retorno. Ken vem matando monstros aqui há caos meses. Seu corpo está muito cansado porque ele Cerebral dorme há um dia sequer. Mas Ken ainda tentou rastejar passo a passo para concluir a missão rapidamente. Enquanto sua consciência se desvanecia gradativamente, Ken encontrou um lobo ferido. Mas Ken já Cerebral tinha forças para salvar o lobo, então decidiu libertá-lo. Assim que pegou a espada, Ken de repente se lembrou do mesmo antes. Ele era obviamente uma pessoa bondosa que sempre ajudava os outros, mas agora estava atacando um lobo ferido. Então Ken usou todo o seu poder mágico restante para lançar magia de cura nele. Então Ken ficou cansado que desmaiou, e o lobo apareceu ao seu lado para mantê-lo até que ele acordasse. E quando Ken acordou, ficou muito comovido, porque ambos estavam sozinhos, então decidiram fazer amizade com esse lobo.
Ken Lin deu-lhe o nome de Akui. A partir daí, os dois estiveram sempre juntos. Mesmo quando tinham de matar monstros, lutavam lado a lado. 4 anos se passaram num piscar de olhos. Ken está mais velho e finalmente encontrou o caminho de volta para a mansão de Yuzo. Ao ver que Ken tinha um novo companheiro, Lin disse que se tratava da melhor divina Fenrir. Seguindo o conselho de seu mestre, Ken Lin fez um contrato com Aku. No passado, é preciso dizer Aku para invocá-lo e lutarem juntos. Como no treinamento de quem ainda cerebral acabou, pois ele tem um novo mestre chamado Dora, companheiro de equipe de Yuzo. E os dois então em treinamento juntos. E Ken levou um soco de Dora e desmaiou na hora. Quando acordou, Ken viu com Aku em um lugar estranho. Acontece que está em a casa de Dora e esta moça é sua esposa. Como já é hora de comer, ela trouxe uma comida para convidá-lo. Já faz 4 anos que o canal cerebral tinha uma comida e uma deliciosa. Então ele está muito feliz. Vendo que o canal cerebral era suficiente, o casal de donos da casa também deu ração para o cachorro comer junto com a água. Na casa de Ken, a princesa e a jovem também estavam aprendendo a cozinhar com Sylvia, porque elas realmente queriam fazer algo delicioso até Ken voltar. Ken continuou treinando arduamente com Dora, a ponto de voltar para casa exausto todos os dias. Após um ano de treinamento, Ken também havia melhorado bastante. Nesse momento, ele se lembrou dos segredos que Eusa lhe contou da última vez, que Aron era originalmente o deus dos jogos neste mundo, mas que depois usou seu poder para forçar pessoas inocentes a participar de um jogo mortal. Assim, Aron foi banido do mundo dos deuses, mas quando ressuscitou, o jogo da morte continuaria e as pessoas seriam arrastadas para ele novamente. Anteriormente, Eusa Bren conseguia proteger seus camaradas, e por coincidência, eles eram os pais de Ken no mundo antigo. 3 pessoas, incluindo Eusa e os pais de Ken, foram acidentalmente invocadas para este mundo. E os deuses deram aos 3 uma missão: encontrar uma maneira de selar Aron na esfera que havia criado. No entanto, o grupo Eusa se mostrou completamente incapaz de lutar contra alguém tão forte quanto Aron. A mãe de Ken morreu imediatamente após ser atingida por suas flechas, enquanto o pai de Ken usou seu próprio corpo para saltar para frente e segurar a mão de Aron, dando a Eusa a oportunidade de usar o orbe e selar Aron com sucesso. E quando Ken soube do sacrifício de seus pais, ele se tornou mais forte do que nunca. Ken finalmente cortou a espada de Doran e o derrotou oficialmente. Então Doran disse a Ken que seu treinamento havia terminado. Mais tarde, Ken voltou à casa de Eusa para visitar o caroço de seus pais. Eusa disse que os pais de Ken estavam sempre preocupados com ele. Mesmo com a batalha contra Aron prestes a acontecer, eles ainda encontraram um jeito de voltar ao mundo antigo, o que deixou Ken muito comovido e agradecido aos pais. Em seguida, gostaria de agradecer a Eusa por lutar ao lado dos dois. Eusa então encontrou Ken para ficar para tomar um café, mas agora ele estava ansioso para retornar ao seu mundo. Então Eusa usou magia para devolver a Ken sua forma original, já que ele estava ali há 5 anos. E antes de partir, Doran também deu a Ken um dragão para ser seu companheiro, e Eusa deu a Ken uma espada e pediu que ele a entregasse ao rei. Ken voltou para casa depois de alguns dias desaparecido, e as meninas ficaram muito felizes em ver que ele estava bem. E para dar as boas-vindas a Ken, eles fizeram muitos biscoitos porque sabiam que essa era a comida favorita dele. Ken comeu e chorou lágrimas de felicidade pela gentileza das meninas para com ele. Na manhã seguinte, Ken foi ver o rei para informá-lo de que acabará de conhecer o primeiro rei que amava couro, e então tirou a espada que ele tinha pedido para entregar ao rei. Ken também disse que nos últimos 5 anos ele vinha treinando ativamente dia e noite matando pessoalmente monstros e reis, o que parecia extremamente real, já que ele só havia estado ausente por alguns dias. Ken estava assustado com o rei que o cérebro sabia por onde começar e explicar. Nesse momento, o Duque Eric lembrou Ken de que ele havia esquecido de aceitar a missão de promoção para ranquear na Guilda dos Aventureiros. Então ele correu para a folha às pressas, pois se chegasse atrasado, Cérebro deixaria subir mais na posição. Quando foi visitar o presidente, ele disse que Tiffany estava sentindo muita falta dele nos últimos dias. E, por sorte para o canal, hoje foi o último dia para aceitar missões, então ele cerebral se atrasou. E a missão que o dado pelo Oider da Guilda era suprimir um grupo de bandidos. Eram 10 e apareciam com frequência no caminho que levava ao Kindred. Para alguém tão forte quanto ele, capturá-los era muito fácil, então ele se teletransportou imediatamente para onde eles apareciam. Olhar em volta e vi esses caras me cercando. Quem pousou e, por encomenda, eram Millie e Nina que estavam protegidas no pai de pano. Ao ver que Millie foi ferida, Ken imediatamente usou magia para curá-la, e o crime de ferir Millie foi algo que Ken cerebral pôde perdoar, então ele correu e derrotou cada ladrão um por um. E mesmo que eles subissem juntos, Ken os derrubaria facilmente.
Depois de terminarem de matar todos eles, os dois mestres perguntaram por que quem estava ali. Então ele imediatamente mostrou seu cartão de aventureiro dourado e disse que estava em uma missão de nível A, o que surpreendeu as duas garotas, pois o rapaz tinha apenas 12 anos, mas já era de um nível superior a elas. Os quatro então levaram os ladrões de volta para Kindred, sob o olhar perplexo da população. Até mesmo o Panamá ficou feliz por seu pai estar a salvo. Então o Panamá agradeceu a Ken porque, mesmo sendo um homem, ele trabalhou muito. Ao ver que Ken havia se transformado instantaneamente em um homem, Millie ficou ainda mais surpresa. Inesperadamente, o garoto a quem ela ensinava outro dia havia crescido tanto. Ken então se despediu de todos e retornou à guilda dos aventureiros com seus dois mestres. Ao chegar, ele entregou a Letty o documento confirmando a conclusão da missão de captura dos ladrões. E nesse exato momento os mesmos indivíduos da última vez reapareceram para importunar seus dois mestres. E quando viram o canal, ficaram os assustados que o cérebro ousaram mais causar problemas a eles. Ao mesmo tempo, Clau e sua esposa acabaram de retornar de sua missão. Foi tranquilo que a dona de Ken, Millie, também fosse irmã de Clau, e para comemorar o reencontro, Clau sugeriu que o grupo fizesse uma grande refeição hoje. Millie contou mais tarde que encontrou Ken enquanto protegia alguém e que ele só precisou fazer alguns movimentos para fazer os ladrões pararem. Nina disse que Ken tinha acabado de alcançar o nível A, mas, considerando a força dele, Clau Cerebral ficou muito surpreso, pois da última vez Ken conseguiu lutar de igual para igual com ele sem usar magia. Mestra Millie viu isso e disse a Ken porque ele era fralda forte, mas Ken Brain conseguiu contar a história de como havia sido ensinado pelos deuses. Millie acrescentou que Ken havia dado a ela e a Nina uma bolsa mágica cada uma, e Nina disse que ela era uma pequena que cabia até uma mansão. Depois de ouvir isso, Nina queria muito que Ken fizesse um igualzinho para ela. Como ela estava bebada, Ken prometeu imediatamente fazer um para ela. Para a grande alegria de Nina, ela abraçou Ken ainda mais forte do que abraçou o marido. Nesse instante, Ken lembrou-se sutilmente de que seu cérebro estava na escola por 5 dias. Então ele teve que se despedir de todos para ir para a Folha. Antes de ir embora, Nina também quis abraçar Ken, mas ele fugiu rapidamente. No entanto, ela abordou Letty e contou-lhes que o grupo de aventureiros designado para dar aula a Ken foi ferido e nomeado um substituto. Então, Clau imediatamente se ofereceu para substituí-los e dar as aulas no canal. A primeira aula desse canal mágico, a tarefa dos alunos é lançar seus truques de mágica em alvos. Mas o professor Cérebro o deixou participar porque seu poder era muito grande e ele temia que destruísse a barreira como da última vez. Há muito tempo, Clau parecia um pouco preocupado, com medo de que o canal fosse rejeitado por professores e colegas. Então eles decidiram fazer algo para ajudá-lo. Nas próximas aulas seriam ministradas pelas 4, e antes do início da aula, Clau lembrou os alunos de pegarem seus cartões de aventura e colocá-los sobre a mesa. Então Ken Brain se atreveu a tirar o cartão porque no dele era amarelo. Então Ken pediu a Clau que o poupasse, pois se ele tirou o cartão amarelo, chamou a atenção de toda a turma. Mas Clau continuou pulando, então Ken teve que dizer que havia esquecido. Vendo que Ken Brain conseguiu se envolver com a turma, os 4 ficaram muito preocupados, então decidiram usar um novo truque. A próxima aula foi de esgrima e magia. Ken estava ansioso por essa aula porque finalmente poderia lutar um pouco, mas um a um dos alunos pegaram suas espadas para lutar contra Cloud enquanto Ken só podia observar. Quanto à parte mágica, Ken ainda tinha permissão para participar. Acontece que o plano dos 4 era deixar os alunos verem a força deles primeiro, então, depois, permitir que Ken lutasse para se exibir para a turma. Quando os alunos virem o poder de Ken, com certeza o coroarão como um herói. Ken estava louco para se exibir, mas ainda Cerebral era uma vez dele. Porém, quando chegou a sua vez, o sinal tocou de repente, diminuindo o fim da aula. Agora quem consegue chorar e Cérebro sabe mais o que fazer. Esse irmão, Clau, Brain consegue ajudar Ken em nada, pelo contrário, ou transformar em motivo de chacota. Isso deixou Ken extremamente irritado. Então naquela noite ele foi até a Floresta dos Monstros para extravasar sua raiva. Não importava que tipo de cobra fosse, ela desaparecia com um aceno de mão. Então ele lançou toda a sua magia para o céu, fazendo os soldados pensarem que um rei demoníaco havia aparecido na floresta. Quando as pessoas viram isso, imediatamente jogaram ouro e rezaram, enquanto seu pai correu direto para a orla da floresta para ver o que estava acontecendo. O cara do outro lado do canal, depois de terminar a massagem, também se teletransportou para casa. Quando o pai do cara do canal chegou e viu uma toalha familiar, observe que o dano era seu filho pervertido. Na manhã seguinte, o mensageiro retornou ao rei e foi informado de que no dia anterior o demoníaco aparecerá na Floresta dos Monstros e lançará magia livremente, destruindo toda a área, pois o mensageiro era um mensageiro dos deuses. Então, o rei perguntou se ele sabia de mais alguma coisa, mas o canal respondeu com um olhar assustado e muito suspeito. Então o rei entendeu imediatamente e começou um interrogatório. Entretanto, o deus maligno Aron escapou do selo e começa a recuperar parte de seu corpo.
Este será o momento em que Arou espalhará o medo entre os humanos, juntamente com os deuses. O canal está fazendo uma aula de magia de invocação, e como Cerebral se trata de magia de ataque, o professor permitiu que o canal participasse da aula. E o professor da matéria, Gurat, um mago em quinto, imediatamente informou aos alunos que existiam 2 tipos de magia de invocação. Uma opção é fazer um contrato com um monstruoso antecipadamente, e a outra é fazer um contrato com um monstruoso invocado de um círculo mágico. Embora quem já tenha 2 animais de estimação, hoje ele aprenderá como fazer um pacto com um monstruoso de um círculo mágico. Os outros alunos são capazes de trazer de volta animais muito pequenos. E ainda maior era uma fera feroz que esse jovem de telhado plano invocava, mas ela desapareceu imediatamente porque ele Cerebral tinha poder mágico para fazê-la obedecer o suficiente. Nesse momento, a professora chamou Ken para mostrar a ele. Ken escolheu seu professor e canalizou muito poder mágico em seu círculo mágico. Mas enquanto ele se recuperava, o professor sentiu que algo estava errado e, como resultado, Ken conseguiu resgatar o rei do dinheiro deste mundo. Assim que Ken ouviu a palavra Rei Demoníaco, ele imediatamente usou magia de luz para cegar todos os presentes. Ele jamais imaginou que seria capaz de invocar um personagem poderoso. Ele até conseguiu usar a mente para examinar o estado de Ken. Depois caminhou em sua direção com uma expressão bastante ameaçadora, mas imediatamente se ajoelhou no chão. Parece que, depois de usar a variação, o rei Deonil também descobriu que ele era um apóstolo de um deus e quis estabelecer um contrato com ele. Nem mesmo o canal préviu que as coisas seguiriam esse caminho. O rei Deonil então se apresentou como Sato e disse ao canal que, sempre que desejava destruir este reino, bastaria dar-lhe uma única ordem. Quando o rei de Munil desapareceu, Ken explicou rapidamente ao professor que ele era apenas um soldado de Munil comum, mas o professor sabia muito bem que se tratava do verdadeiro rei Deonil. Então, mais tarde, o defensor Ken foi chamado pelo rei para interrogá-lo. E diante do rei, ele conseguiu mais mentir. Então Ken teve que admitir que havia se transformado no rei Deonil na escola, fazendo com que o rei e o povo fiquem boquiabertos. Ele temia que o rei de Munil enlouquecesse ocasional e intencionalmente destruir o país. E mesmo que o canal já tivesse feito um contrato com o rei de Munil, o rei ainda estava muito preocupado. Nesse momento, o mestre do canal se perguntou quanta magia ele tinha para resistir ao rei Deonil. Então o canal imediatamente aumentou o nível da publicação e todos ficaram chocados quando ele recebeu o título de semideus. O professor viu isso e imediatamente se ajoelhou ao pé do canal ao perceber que era um deus. E o rei teve que implorar ao canal para que o cérebro destruísse seu país. O rei ficou preocupado, então o canal teve que o tranquilizá-lo, garantindo que ele queria fazer o programa normalmente. O rei então disse a Gurat para manter tudo em segredo e informou a Ken que o promoveria a Visconde. Ken escolherá então uma cidade para governar e proteger, e o rei também considerará isso um desafio para que, mais tarde, possa governar este país. A empregada Sylvia ficou muito contente pelo fato de Ken agora poder governar um território inteiro, mas ao se preparar para organizar uma festa de festas, foi interrompida pelo mordomo, que trouxe a notícia de que seu irmão acabará de enviar uma mensagem avisando que um grande knobero de monstros estava surgindo na floresta próxima de sua residência. Ao voltar para casa, Ken viu que os moradores estavam saindo da cidade com medo. Ao encontrar seu irmão Gene, descobriu que, 2 meses antes, muitos aventureiros na floresta haviam sido atacados por monstros. Seu irmão temia que, se isso continuasse, os monstros invadiriam a cidade novamente, como muitos anos antes. Então Ken disse que iria pessoalmente à floresta investigar, mas seu irmão achou que, como nobre, ele Cerebral deveria fazer isso. Mas Ken imediatamente mostrou seu lado aventureiro, dizendo que até já havia matado um dragão enorme, então disse para ele Cerebral se preocupar. O canal então foi até a guilda dos aventureiros e encontrou o recepcionista Rude novamente. Ele relatou que estava indo para a floresta dos monstros para investigar quando soube que muitas pessoas estavam sendo atacadas por monstros. Foi nesse momento que o canal reencontrou seus 2 mestres e Nina relatou ao canal que a guilda estava enviando muitos aventureiros de alto nível para a floresta dos monstros recentemente. Parece que os monstros ficaram mais fortes e são muito ferozes. Então agora temos que entrar em grupos. Então Mira estava esperando seu irmão Clau chegar para que pudessem ir todos juntos. Mas o canal queria entrar sozinho para explorar primeiro. Então ela se despediu de todos. Assim que entrou na floresta, Ken lhe invocou 2 animais de interesse, pois eles queriam um do outro porque ambos amavam seu dono. Nesse instante, Ken se sentiu como se algum tipo de monstro estivesse observando de longe, então ele foi matar os que estavam por perto para descobrir qual era. Mas, depois de procurar por muito tempo sem encontrar, Ken lhe invocou o rei Deonil para pedir sua ajuda. O rei demônio é bastante feroz quando aparece, mas quando vê Ken, fica dócil como um cachorrinho. E numa percepção instantânea, o rei Deonil notou a presença de uma pessoa extremamente poderosa nesta floresta, fazendo com que monstros de nível elevado se dirigissem até folhas para confrontá-lo. O canal ouviu a notícia e ficou extremamente preocupado com a possibilidade de uma inundação na cidade. Ao ver isso, o rei demônio decidiu convocar alguém que fosse muito bom nas investigações. Era um de seus 4 reis celestiais, chamado Damatia.
Assim que avistou o canal, o velho Damati imediatamente voltou para trás para descobrir que era o mensageiro dos deuses. Mas Makin Cerebral tinha tempo para brincadeiras, então pediu a todos que investigassem rapidamente. E Damati usou sua habilidade especial para ajudar a resgatar as crianças perdidas. Eles alarmaram toda a floresta, fazendo com que monstros saíssem do chão. Se quiser saber mais sobre Damati, terá que esperar até o final do ano. Por sorte, Makin era um aliado, senão teria desaparecido. O canal então trouxe uma pilha de monstros que acabarão de derrota de volta para a guilda dos aventureiros. E quando todos viram que estava cheia de monstros gigantes, ficaram extremamente preocupados. Porque se eles se espalharem, esta cidade será arrasada. E Damati já encontrou aquele que se esconde no fundo desta floresta. Ele divulgou ameaças dizendo que ninguém tinha permissão para se aproximar dele. Mas o Rei Demônio e seus subordinados cerebrais tinham medo desse sujeito. Então eles foram para o interior da floresta para encontrá-lo e ver quem ele era. Arão veja que as pessoas que se aproximavam dele cerebral eram do povo dos deuses. Então ele libertou muitos monstros, forçando o rei Demônio a usar teletransporte. Depois, ele voltou para quem e relatou que os monstros dentro da floresta estavam se preparando para sair. Ao ouvir isso, quem pediu a Clau e a todos os outros que ficassem na cidade para defender o local. Ele e o rei Demo foram indo direto para a floresta para encontrar Arão, mas assim que partiram, trouxe Tifana cavalgando em sua direção. Como fazia muito tempo que ela cerebral estava perto do marido, precisou abraçá-lo algumas vezes para conseguir suportar a situação. O canal então disse que ele pediu imediatamente para a floresta e pediu a Tifana que ficasse ali para proteger a casa. Tifana aceitou imediatamente ao ouvir isso, pois era dever da esposa cuidar da casa quando o marido estava ausente. Ken e o rei Demônio correram imediatamente para a floresta dos monstros, onde Damati estava destruindo dragões livremente esperando o retorno de Ken. Quando Ken chegou, ele também lançou continuamente fogo infernal para atacar os monstros que rastejavam pelo chão, e quem sobreviveu ao oponente que o aguardava era o deus Arão. O rei Demônio imediatamente o lembrou de ir primeiro atrás daquela cara, e que ele ficaria ali para ajudar seus subordinados a dissuadir esses monstros. Ken se sentiu mais tranquilo ao ouvir isso e foi direto falar com Arão. Dentro da cidade, Tiffany estava orientando as pessoas a procurarem refúgio, mas Mira estava muito preocupada com quem queria sair para ajudá-lo. Claw também conseguiu impedir sua irmã, então ele e todos os outros foram para o campo de batalha. O rei Demônio convocou muitos de seus subordinados. Quando perguntaram, o rei Demônio disse que alguém lhe havia pedido um favor. Depois de ouvirem isso, ninguém sabia quem era ousado a ponto de pedir ajuda ao rei Demônio, mas quando ouviram Damati dizer, essa pessoa era um semideus. Além disso, ele fez um pacto com o rei Deonil, deixando seus subordinados sem palavras. E depois de receber a missão do rei Deonil, eles se executaram juntos. Do lado do canal, ele lançava fogo infernal continuamente para abrir caminho. E nesse momento, um ataque mágico vindo de longe bloqueou o fogo infernal do canal. Era o deus maligno Aron que estava aproveitando o corpo de um dragão negro. Embora ele tenha recuperado apenas parcialmente seu corpo, seu poder era imenso. E Aron continua lançando magia para tornar seus monstros mais fortes. Na retaguarda, o exército demoníaco foi incapaz de eliminar os monstros porque eles eram numerosos demais e ferozes. Então talvez eles tenham que contar com o apoio do grupo de Claw para dar o pontapé inicial. O envio mágico de Nina indicou que o monstro estava se aproximando muito. Então ela e Nina ficaram para trás para lançar um feitiço para que Claw e Millie pudessem lutar. Mesmo depois de um tempo de luta, ainda restavam muitos monstros. E para animar a todos, Nina sugeriu que, após o término da batalha, eles sairiam para tomar uma bebida. Mas, após um tempo de luta, Nina quase esgotou todo o seu poder mágico. Ao perceber a situação perigosa, Nina imediatamente disse a Claw e sua irmã para correrem na frente e salvarem suas vidas. Mas Claw Brain pode deixar sua esposa e seus companheiros de equipe morrerem ali, então ele e sua irmã Millie lutarão até o último suspiro. Mas, por sorte, Tiffany chegou a tempo de ajudar. Como a cidade já havia defesas organizadas, Tiffany decidiu ir para o campo de batalha lutar ao lado de todos. Aron viu que foram os pais do antigo canal que selaram An, então Aron ficou muito zangado e atacou o canal continuamente. Numa época em Hanoi, forte que queimou instantânea até mesmo os monstros de An, mas o canalizador apareceu destemido e liberou fogo infernal para bloquear o ataque. Vendo que o corpo de An continuava imóvel, ele decidiu usar ainda mais poder mágico. No entanto, antes que ele pudesse atacar, Aron contra-atacou primeiro, então ele teve que voar para se esquivar. Nesse momento, Ken convocou Aku e Jin para ajudá-lo na batalha. Ao perceber que os dois animais de estimação estavam atrapalhando, Aron balançava o rabo, fazendo com que Aku se deitasse no mesmo lugar. Depois disso, ele deu o golpe final em Aku quando Jin apareceu para proteger seus companheiros de equipe. E Ken Brain suportou ver seus dois animais de estimação morrerem, então também correu para bloquear seu ataque mágico. E Ken disse na cara de Aron que usaria toda a sua força para proteger as pessoas que amava. Num instante, Ken aumentou a quantidade de magia que sobrecarregava seu corpo, e Aron descobriu que essa era a magia que seu pai usava para derrotá-lo anos atrás. E então ambos os lados travaram uma batalha mágica, e Aron acabou sendo derrotado.
A batalha criou uma enorme coluna de luz que deixou todos estupefatos. Quem acreditava que Aron ainda estava vivo, então liberou todo o seu poder mesmo assim. E quando o rei de Monil e seus subordinados chegaram para lembrá-lo, ele percebeu que Aron já havia desaparecido. Mesmo que quem tenha tentado explicar que havia um dragão negro ou algo parecido, ninguém acreditou nele. Como Aron havia ido embora, os monstros recuaram para a floresta e Ken retornou em segurança para os braços de todos. Então todos nos abraçamos por um longo tempo para comemorar a vitória juntos. Mas quando o rei viu isso, agradeci secretamente aos deuses por terem enviado um apóstolo bondoso a este mundo. Na manhã seguinte, Ken foi convocado pelo rei para perguntar o que era aquele pilar que se iluminava no dia anterior e fez com que as pessoas se ajoelhassem daquela maneira. Então ele teve que confessar que acidentalmente usou magia de nível imperador enquanto lutava com o Sangue Negro. E antes disso, ele também convocou o rei de Monil e seu exército para ajudá-lo na luta. Depois de ouvir essas duas histórias, o rei ficou muito assustado por querer renunciar, mas antes disso, ele teve que recompensar o canal. Por esse feito, foi promovido a visconde e recebeu seu próprio território. Mas como aquela área era repleta de aventureiros, Tiffany e todos os outros estavam muito preocupados. Mas para o canal, ser aventureiro era um trabalho que ele realmente apreciava, então cérebro havia problema. Na manhã seguinte, Ken partiu para a cidade de Rin, onde o rei havia confiado na administração de Kai, e ao chegar foi recebido por vários aventureiros que ganharam a lei da parada. Mas em poucos segundos, Ken destruiu toda a arena. Além disso, Ken ensinou esses aventureiros espancando todos que se encontravam pela frente. Ken acabou sendo preso pelos guardas de Rin por mentiroso, e o rei ficou sem palavras ao ouvir essa história. Ken foi libertado posteriormente e contou essa história a Taylor, pedindo que ele a ouvisse. Nesse momento, o diabo apareceu para Ken e pediu ajuda, pois sua esposa havia sido expulsa de casa. Acontece que ele estava tendo um caso extraconjugal, então sua esposa o expulsou do mundo dos Monios para o mundo humano. E depois de cumprir Ken, sua esposa disse a Ken: "O que você acha dos homens que são rápidos como o diabo aqui?" Ken respondeu imediatamente que ser rápido é um pecado imperdoável. À parte, Teled e Shin também concordaram e disseram que o rei Deonil era um homem terrível, o que deixou a esposa do rei Deonil extremamente aliviada. Mas ela também se esqueceu de ameaçar Ken, dizendo que se ele ousasse fazer aquelas duas garotas chorarem, essa seria a consequência que ele receberia. E então as duas se despediram de Ken para retornar ao mundo dos Monios. O rei foi informado de que algo enorme estava sendo construído em seu território. Acontece que o canal havia acabado de criar uma plataforma que, por ser um tanto exagerada, acabou ficando ainda maior do que a plataforma do rei, surpreendendo o rei e suas esposas. E aqui terminou este anime. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no meu canal. Olá e até breve.